Social, Conselho de Gestão da Previdência Complementar, do CONAPREV, da Câmara de Saúde Suplementar e da APEPREM. Apresentamos também nosso outro palestrante, que é o professor doutor Ricardo Pena Pinheiro. Ele é servidor público federal da carreira de auditor fiscal na RFB/ME desde fevereiro de 2003. É economista com pós-graduação em finanças e atuária pela FIPECAP-USP e doutor em demografia pelo CEDEPLAR-UFMG. Ele é autor e articulador da lei que criou o CNPC, a CRPC e a PREVIC, onde foi o primeiro diretor superintendente da PREVIC, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, exercendo o cargo até 2011. Ele é autor e articulador também da lei que estabeleceu o novo regime de previdência para os servidores públicos federais civis e criou a FUNPRESP, sendo o primeiro diretor-presidente da FUNPRESP de dezembro de 2012 a janeiro de 2022. Foi conselheiro da ABRAP para o mandato de 2014 a 2016, do CNPC, Conselho Nacional de Previdência Complementar, e do CNSP, Conselho Nacional de Seguros Privados. Ele foi ainda membro titular do COREMEC, Comitê de Regulação e Fiscalização dos Mercados Financeiros, de Capitais e Seguros de Previdência, de 2008 a 2011. Ele é autor do livro A Demografia dos Fundos de Pensão, coleção MPS 2007. Foi professor em curso de pós-graduação em Previdência Complementar na UDF e CDF Rio de Janeiro, FGV Distrito Federal, SESUSC Santa Catarina, Gran Curso e IPCOM-FIPECAF na área de Previdência Privada. E para coordenar os trabalhos e trazer um debate ainda mais aprofundado para a nossa manhã, teremos como coordenadora a professora doutora Ana Paula Oriola de Raffré, que é doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professora dos cursos de pós-graduação da PUC São Paulo. É membro titular da Câmara de Recursos da Previdência Complementar, sócia e árbitra da CAMES, a Câmara de Mediação e Arbitragem Especializada. É diretora da Escola CAMES de Mediação e Arbitragem, diretora científica da Academia Brasileira de Direito da Seguridade Social, diretora vice-presidente do IPCOM e autora de diversos livros e artigos na área do direito, além de ser professora dos cursos IPCOM e IPCAF. Senhoras e senhores, iniciamos então os nossos trabalhos, passando inicialmente a palavra à nossa coordenadora, doutora Ana Paula. Muito bom dia e uma ótima manhã de palestra a todos. Bom dia, Félix. Muito obrigada. Bom dia, professor José Savoia. Bom dia, professor Ricardo Pena. Bom dia a todos aqueles que nos assistem hoje. Estamos aqui no 4º ano do Seminário Previdência Complementar em Debate. Ele tem sido cada dia mais pontuado pela participação de muitas pessoas, sempre para tratar da Previdência Complementar. Agradeço mais uma vez a FIPECAF, que está realizando junto conosco este evento. Também agradeço aos nossos apoiadores. E este painel é especial, afinal de contas, estamos juntando aqui o professor Savoia e o professor Ricardo Pena, os dois que já tiveram aí uma passagem, o Ricardo como primeiro diretor superintendente da Previc, professor Savoia como atual diretor superintendente da Previc, que já passou também lá pela Secretaria de Previdência Complementar. Esse tempo eu não lembro, sabe, professor Savoia, isso não lembro da Secretaria de Previdência Complementar, sou muito jovem, não tenho recordação, me desculpe. Então, hoje temos aqui uma conversa muito boa para tratar aí da Previdência Complementar fechada, para tratar de como são os caminhos da Previdência Complementar fechada diante da reforma da Previdência da Emenda 103. E vamos começar pelo diretor superintendente, professor José Savoia. Com a palavra, professor José Savoia, em seguida passarei para o Ricardo. Muito obrigado, doutora Ana Paula. Em seu nome, eu cumprimento todas as mulheres que estão nos assistindo nesse evento. Cumprimento o doutor Ricardo Pena, nosso colega,
e com quem eu tive o prazer de conviver em muitos momentos. E, em nome dele, todos os dirigentes, todos os membros de entidades de previdência complementar. Eu agradeço a FIPECAF, ao IPCOM, pela gentileza do convite, e é sempre um prazer estar falando a esse seleto grupo, né, que acompanha a Previdência Complementar, é militante na Previdência Complementar e nos traz sempre boas sugestões, bons insights sobre aquilo que devemos e podemos realizar. Eu queria situar um pouquinho, né, a nossa discussão. Ela vem em meio a algumas mudanças importantes. Nós estamos, atualmente, com algumas certezas e outras incertezas. As grandes certezas, elas são decorrentes principalmente do enfrentamento que nós tivemos, da pandemia, do enfrentamento que nós tivemos da crise econômica que se abateu sobre todo o mundo desenvolvido. E essa crise levaram a uma constatação de que nós temos, sim, que estender a cobertura aos grupos mais vulneráveis, nós temos que trabalhar de uma forma completa na Previdência, desde a base até incluindo as classes médias, os trabalhadores, os informais, todos os demais grupos que compõem esse sistema. Então, essa percepção do enfrentamento, ela nos fez imaginar de uma forma muito mais ampla as responsabilidades de nós trazermos à Previdência grupos que hoje não fazem parte dela. E esse é um ponto que eu vou discutir mais à frente. A outra grande questão, que também acompanhei muito pelo CNPS, e eu vejo na Previdência Complementar, é o problema da educação financeira, que nós estamos ainda sem uma solução efetiva. Nós ainda vemos assim um déficit de educação financeira dos participantes e que isso traz uma dificuldade, muitas vezes, em escolhas e leva, por exemplo, a considerações que, às vezes, não são as mais apropriadas. E o grande problema que a gente vê decorrente de todas essas crises, o problema da inflação, que está afetando muito as nossas entidades, está afetando muito o planejamento da estratégia financeira, de investimentos, e também está atrapalhando um pouco, né, as discussões, notadamente aquelas sobre a parametrização dos planos, né? Nós estamos vendo aí uma grande discussão entre planos de benefício definido, da contribuição definida. Isso se tornou uma disputa muito árdua entre participantes e patrocinadores. A nossa preocupação aqui na Previc, ela tem abarcado todas essas situações, como nós podemos desenvolver estratégias e melhorias para poder incorporar soluções a essas coisas, e também o acompanhamento daquilo que é a discussão mais acalorada que nós temos hoje, que é as mudanças na Lei 108 e 109. Então, em conjunto com a Secretaria de Previdência, com a Secretaria de Políticas de Previdência Complementar, e acompanhados aí pelo nosso ministro Oliveira, nós temos feito uma avaliação bastante minuciosa daquilo que tem sido debatido, do que são os projetos, aquilo que já tramitou, aquilo que ainda vai tramitar. E essa é talvez o ponto de inflexão do nosso sistema. Nós precisamos, ao mesmo tempo que garantir que haja, né, a segurança, que haja informação e também que haja igualdade entre os atores. Então, nossa preocupação em relação a esse tema é produzir a melhor condição para
a atuação e desenvolvimento das entidades de previdência complementar fechadas. Nos preocupa também os ajustes de portfólio, né? Ajustes de portfólio têm levado a déficits que são conjunturais, nós estamos acompanhando, não são questões que nós entendemos que sejam críticas, são situações, que eu repito, de ajustes de portfólio. Isso daí nós temos transmitido através das nossas manifestações que nós vamos ter que buscar instrumentos de longo prazo, nós vamos ter que fazer com que haja uma maior duration das nossas carteiras para fazer frente a esses desafios. O que nos traz algumas preocupações são justamente as discussões que têm ocorrido entre participantes e patrocinadoras sobre mudanças de planos de contribuição definida, de planos de benefício definido para contribuição definida. Isso tem se acirrado, tem trazido aí algumas posições que são antagônicas, né? E nós trabalhamos para o consenso, nós trabalhamos para que ocorram encontro de ideias, mediação, né? E aí as câmaras de mediação são muito importantes também, para que nós tenhamos tanto a segurança da patrocinadora naquilo que tange o seu risco, o seu potencial envolvimento em futuros desequilíbrios, e também a segurança dos nossos trabalhadores. A visão que eu tenho a respeito disso é que hoje nós temos uma dificuldade de trabalhar com indexador e GPM, mas nós temos uma facilidade muito grande de trabalhar com o INPC. Nós entendemos o INPC, os trabalhos, além do INPC, nós temos outros institutos que realizam cálculo de custo de vida, seja FIP, seja FGV, então nós temos segurança nesse indexador. É um indexador que reflete o custo de vida do nosso participante. Então, nós temos sempre apelado para que, nas condições onde haja disputas, se avalie com mais carinho o índice de preço oficial. Nós temos trabalhado também algumas questões que são menos aparentes, né? Processo de recuperação de crédito, nós entendemos que é um esforço que as entidades permanentemente têm que realizar, entendemos que há melhorias a serem implementadas nisso. A questão da contabilização das OFNDs, que é algo que sempre suscita alguma consulta, nós estamos respondendo às consultas de forma célere para que não haja dificuldades aí para quem já obteve os ativos poderem realizar os ajustes da sua contabilidade da melhor maneira. E nós trabalhamos também agora numa medida para flexibilizar os ajustes de taxa de juros, né? Nós queremos que a taxa de juros sejam desenvolvidas pelas entidades dentro de algumas condições que nós entendemos que são economicamente viáveis. Então, existe um trabalho, sim, para que se faça essa transformação, mas é um trabalho muito responsável, né? Nós queremos que as taxas de juros reflitam aí a capacidade de retorno que os planos têm, né? Então, por que não usar o retorno dos planos como parâmetro de meta para você fazer os cálculos do valor presente dos ativos e passivos, mas também entendemos que isso daí não pode ser um instrumento de manipulação. Nós queremos que eles reflitam, de fato, né, a situação da entidade. Então, são coisas que nós trabalhamos com bastante atenção.
eu diria que no enfrentamento das questões, nós temos buscado muito o diálogo, nós temos buscado muito a mediação e entendemos que o sistema tem condição de superar dificuldades que estão surgindo, dificuldades que são mais imediatas e, além disso, ele tem a obrigação, né, de focar no seu crescimento. E aí vem o grande desafio que nós entendemos que seja o parâmetro para 2023, né? Como crescer. Então, algumas entidades elas se adaptaram para poderem atender a outras entidades fechadas do setor privado, estão realizando um trabalho muito intenso de captação de regimes próprios, o que também é uma nova realidade, é uma realidade que traz um universo grande de crescimento aí para a nossa previdência complementar. Nós, atentos a isso, estamos em total sintonia com a Secretaria da Receita Federal para promover, né, a segregação de planos, para afiançar que não haja depois, né, responsabilidades cruzadas, né, entre planos de diferentes entes públicos ou privados com o de alguma outra entidade que sofreu uma dificuldade ou de alguma outra regime próprio que sofreu alguma dificuldade. Então, nós estamos trabalhando dentro de um princípio de estabelecer muita segurança para que esse crescimento ocorra. E, realmente, ele vai trazer aí uma novidade para o sistema, né? O sistema ter que se adaptar, ter que criar equipes de venda, ter que compartilhar informações, criar conselhos mais inclusivos, né? Mudar a sua governança para poder ser representativo de um número maior de entidades. Então, são desenvolvimentos que nós entendemos que serão necessários. E, para tanto, né, eu sempre acredito nas experiências bem-sucedidas. Então, experiências bem-sucedidas de quem já absorveu mais planos, como foi o caso da FUNPRESP, da São Paulo Previdência Complementar, são experiências ótimas, né? Mesmo as do Petros, que também tem sido muito bem-sucedido nisso, são experiências que devem ser conhecidas, devem ser replicadas nesse esforço de crescimento. Agora, no momento que nós passamos, né, a expansão da capacidade de poupança da população fica um pouco reduzida. Então, nós temos que pensar, sim, em novos instrumentos. Nós precisamos imaginar novas saídas do sistema previdenciário para poder atender outros grupos de informais, grupos que muitas vezes têm dificuldade de ascender à previdência social, né, ou não o fazem por escolha própria. E, nessa condição, eu entendo que o sistema pode dar contribuições importantes para novos instrumentos que venham a ser criados. Agora, é importante que esses instrumentos eles estejam perfeitamente discutidos, que eles sejam conhecidos, porque comentava aqui com os meus colegas, né? Nós não podemos ficar na disputa dos irmãos Wright com Santos Dumont para ver quem é que inventou o avião, né? Nós temos que chegar e criar. Em política pública não existe nenhuma autoria que seja individual. Ela é sempre coletiva, ela é sempre participativa. Então, eu quero conclamar todos que têm essa preocupação, todos que têm essa visão,
para que nós façamos um encontro de ideias, um encontro de discussões, de pontos de vista, para poder levar adiante a previdência complementar. O sistema fechado, ele precisa sofrer ajustes que não são da Previc, ele precisa avançar em matérias de tributação, precisa avançar na segurança jurídica. Então, nós precisamos contar também com outros atores, né? E a melhor maneira de nós contarmos com o apoio de outros atores é, unidos, buscarmos essas contribuições. Individualmente, todos vão ter dificuldades. Unidos, representamos mais de 1 trilhão e 200 bilhões de ativos garantidores. Nós temos milhões de pessoas que dependem do sistema de previdência complementar fechado. Então, nós temos, sim, uma capacidade de induzir, né, apoiadores, nós temos a capacidade de levar boas ideias, e tudo isso é o que vai fazer com que nós consigamos essas melhorias de ordem, vamos dizer assim, estratégica para o futuro da previdência complementar. Creio que são essas as minhas observações por agora, né? E eu passo a palavra à Ana Paula para a condução, já agradecendo o espaço aqui para oferecer ideias e, ao mesmo tempo, poder participar de algumas discussões que os nossos membros aqui da plateia queiram lançar. Obrigada, Savoia. E algumas palavras que você disse são, assim, muito importantes. A primeira é uma coisa que sempre me vem à mente, que é a estratégia para a previdência complementar, né? E isso a gente precisa saber qual é a estratégia, né? Até a gente pode aqui lembrar de Drucker, né? Conheça, né, as 5 questões dele. Um administrador conhece muito bem isso, e a previdência complementar, às vezes, ela precisa se fazer essa pergunta, as 5 perguntinhas, né? Para saber qual é a estratégia a adotar. Isso é muito importante. E a outra, é claro que essa vem do mundo, inclusive, acadêmico, que é realmente a Seguridade Social como um todo, né? Como ter mecanismos, né, em que a Seguridade Social alcance a universalidade lá, ou chegue próximo. A universalidade é utópica, mas que chegue próximo, né? E sempre buscando essa universalidade. Isso é um tema muito rico e gera bastante debate, muitas ideias, mas quais são as implantáveis? Mas depois voltamos um pouquinho a isso, vou passar agora aqui para o Ricardo, com as contribuições, com a palestra dele, e em seguida conversamos um pouco sobre o tema. Obrigado, Ana. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Savoia. Bom dia, doutora Ana. Queria agradecer muito o convite, a oportunidade de estar aqui nesse painel para discutir a previdência complementar, né, os seus próximos passos. Saudar e parabenizar aí o trabalho do Dr. Savoia, que está retornando, né, a supervisão da previdência complementar, desejar a ele muita sorte, muita inspiração. Então, conhecimento ele já tem, né, capacidade, enfim, já vivenciou inclusive um momento até muito decisivo da Previdência, que foi a implantação das leis complementares 108 e 109. Também gostei muito da agenda que ele trouxe aqui para o setor. Eu acho que é importante, sobretudo, o crescimento, como ele falou. Enfim, eu queria, se me permitir, Ana, eu até fiz uma apresentação muito curtinha aqui, acho que são 10 ou 11 slides. Eu gostaria de apresentar um pouco para trazer uma visão também na linha de melhorias, né? Aí já lembrando que também já tive nessa cadeira e já tive do outro lado do balcão, então acho que uma visão também um pouco do funcionamento e da operação e daquilo que pode contribuir aí acho que com essa agenda aí realmente importante
bem dirigida aí que o doutor Savoia trouxe para o setor. Então, se me permitir, vou compartilhar aqui minha apresentação, que é curta, mas o objetivo é realmente poder trazer aqui algumas reflexões sobre esses próximos passos da Previdência Complementar. Estão me enxergando aqui a apresentação? Então, prosseguindo, o que eu pensei? Um pouco para a gente percorrer em 3 etapas. A primeira, para tratar um pouco do quadro geral, um pouco dessa minha visão recente aí da Previdência Complementar, abordando a parte de supervisão, a parte de regulação, a parte de governança. O doutor Savoia falou muito bem aí dos ajustes de portfólio, eu acho que é uma preocupação importante, e da parte de seguridade, algumas propostas e também uma síntese aí das conclusões. Bom, em linhas gerais, o primeiro ponto que eu destacaria é a questão do baixo crescimento, né, do setor de previdência. Eu acho que muito bem falou o doutor Savoia quando falou, né, de como crescer a previdência. Então, me alinho aí a reflexão e a agenda que ele trouxe. Eu acho que assim, a visão que até então a Previc tinha, acho que, na verdade, de trazer, aí você vê lá em relatórios de estabilidade, eu acho que não é esse a questão central da Previdência Complementar. Até porque a doutora Ana Paula, aí, que é uma advogada conceituada, sabe que a ação do Estado não está na questão da estabilidade do setor, né? Está lá no artigo 3º da ação do Estado, que é formular, compatibilizar, desenvolver. E o doutor Savoia falou muito bem, quer dizer, como é que nós vamos expandir a capacidade de poupança da economia brasileira, né? A Previdência Complementar é realmente um instrumento importante para viabilizar essa formação de poupança. E é difícil, nesse cenário aí pós-pandêmico, né, inflacionário, de se discutir essa questão da formação da Previdência Complementar. Então, me parece que a palavra-chave não é estabilidade, mas, como o doutor Savoia muito bem falou, é crescimento, né? E nesse sentido, a reforma da Previdência ela trouxe, né, um impulso, sobretudo aí pela parte dos entes federativos, que impôs, né, na verdade, uma discussão, que eu acho que até um processo de evolução da Previdência Complementar, ela impôs a obrigação que os entes criassem a Previdência Complementar para os servidores públicos, mas muito pela razão fiscal, né? E isso realmente traz desafios para essas entidades que vão oferecer a Previdência Complementar. É importante situar que nosso setor tem essa experiência de formação de poupança, e hoje o setor se encontra numa situação de, né, eu diria, de maturidade, ou seja, se paga mais benefícios do que se arrecada de contribuição, que é um pouco diferente do estágio das entidades abertas, né, que tem lá a questão do VGBL. Muito se discute se o VGBL é realmente previdência, mas o que cresce hoje é o VGBL nas entidades abertas. Então, se a gente olhar, por exemplo, o maior volume de recursos hoje é do plano de benefício definido, é quase, na verdade, 87% dele já está em provisão de benefício concedido, ou seja, a curva de acumulação ela já está numa curva decrescente, né? Então, isso é destacado, sobretudo porque nós já estamos numa fase de fruição de benefício. E aí, doutor Savoia, quando a gente fala em previdência complementar, quer dizer, o que a supervisão, o que a regulação pode oferecer nessa linha, talvez, de desregular, regular menos, né? Para o setor privado, sobretudo. Então, assim, se você faz um recorte aí durante a pandemia, nós tivemos no Brasil 73 novos IPOs, né, de abertura de capital. Ou seja, é onde o capitalismo brasileiro realmente está florescendo. Então, você tem empresas de vários setores, e se você olhar, não tem nenhuma dessas empresas que estão abrindo um plano de previdência. Então, assim, eu acho que alguma coisa a regulação tem que oferecer para essas empresas, estimular essas empresas a formar poupança, a ter uma política, né, a gente sabe que hoje o mercado de trabalho é bastante dinâmico. Então, como é que a Previdência Complementar se relaciona com essa pujança do capital, do capitalismo brasileiro, né? Então, por exemplo, quando o Simon, o
o ministro Simon pensou a Previdência lá na década de 70, ele pensou no mercado de capitais e pensou na Previdência complementar. Então, eu acho que o Estado também tem que olhar um pouco, nós estamos falando aqui de um setor privado e de como isso pode ser oferecido para as empresas privadas brasileiras, né? E, do ponto de vista geral ainda, acho que o doutor Savoy falou muito bem, quer dizer, é a discussão da revisão da Lei Complementar 108 e 109. Eu acho que a própria reforma da Previdência obrigou essa revisão, sobretudo para permitir que as entidades abertas possam competir, né, na oferta de planos dos servidores públicos. E, decorrido mais de 20 anos, falei inicialmente, o doutor Savoy esteve lá naquele momento da aprovação da 108 e 109, hoje você tem mais de 18 projetos no Congresso que tratam dessa revisão. Quer dizer, eu acho que com a capacidade dele, a liderança dele, ele vai poder conduzir esse debate de uma maneira bastante equilibrada, evitando as assimetrias, né? Quando a gente vê, por exemplo, o projeto lá do IMK, a gente vê algumas situações em que o setor de previdência complementar fechado fica desequilibrado em relação ao setor aberto. Então, eu acho que, em linhas gerais, esse seria o diagnóstico. Então, se me permitir agora, eu vou passar um pouco para as questões mais especializadas aí do setor de previdência complementar. O primeiro diz respeito à regulação. A minha visão hoje é que a gente está num quadro de muito excesso regulatório. Então, a gente, nos últimos 3 anos e meio, nós tivemos 24 resoluções. Viu, doutor Savoy, cada uma resolução a cada 2 meses. Num contrato que é de longo prazo, isso traz custos, realmente traz custos importantes. Então, por exemplo, tá esse livrinho, acho que na sua época você vai se lembrar, o livrinho era bem fininho, assim, era capa azul também, ou capa verde, era bem hoje esse livro aqui é um calhamaço. Isso aqui assusta as empresas. Isso aqui, as empresas olham para isso daqui, elas olha, isso aqui é burocracia, isso aqui elas querem, na verdade, alguma coisa mais flexível, mais dinâmico, né? Então, eu acho que o Estado também tem que ter um pouco essa visão, né, de regular adequadamente para se evitar que esse custo possa ser transferido para a operação dessas entidades. Do ponto de vista da fiscalização, eu vejo que a fiscalização, ela, né, está tendo uma troca, inclusive, na Previc, né, da parte da fiscalização. Eu acho que precisa um pouco trazer uma visão que incentive, né, incentive a tomada de risco pelas entidades. É importante, né? Hoje, eu sei porque eu fui durante 9 anos diretor de uma fundação e, em alguns momentos, a gente se via um pouco apreensivo, com uma fiscalização, às vezes, que é importante a fiscalização, com certeza, mas uma fiscalização, às vezes, muito no detalhe, sem trazer aquela perspectiva do risco que é desejado por um setor que precisa performar, que precisa entregar resultados, né? Na parte de licenciamento, também eu acho que o doutor Savoy falou muito bem, né, da questão da segurança jurídica. Eu acho que o licenciamento da autarquia ele precisa ser aperfeiçoado no sentido de trazer essa segurança. Então, a gente via muito formalismo, muita exigência, às vezes, em processos que já tinham sido revistos há 5, 10 anos atrás. Então, assim, não, você apresenta lá uma alteração do estatuto, uma alteração do regulamento, bom, a autarquia está pedindo para rever um negócio que foi aprovado há 10 anos atrás. Então, ali é em camadas, né, doutora Ana Paula? Você sabe que é em camadas. Aprovou, aquilo é fruto de um acordo, de uma conciliação, às vezes até né, com um acordo coletivo, ou até uma decisão judicial. Então, vem o órgão administrativo e, não, você vai ter que rever aquilo que foi, né, que foi feito, que foi aprovado há 10 anos atrás. Isso traz uma insegurança enorme, realmente, e isso acaba o quê? Incentivando um processo de judicialização que não é desejado no contrato dessa natureza. Ainda do ponto de vista da supervisão, eu acho que uma agenda também importante, viu, doutor Savoy, é a revisão do regime sancionador. Nós já estamos aí há quase 20 anos de um regime sancionador e muita coisa aconteceu de lá para cá. Hoje você tem uma supervisão direta,
você tem sistemas informacionais, troca de informação entre os órgãos de supervisão que já funcionam. Então, né, você pode ter uma metodologia de risco também. Você tem, talvez, um processo de transação administrativa, né? Está aí a doutora Ana Paula, que vai assumir lá a posição de membro lá na Câmara, né, de recursos. Então, eu acho que o regime sancionador nosso também, hoje, ele traz essa insegurança. E eu acho que, talvez, nessa agenda que o doutor Savoy apresentou, um item, talvez, importante é essa atualização do regime sancionador. Outra situação que tem a ver com esse ponto do crescimento das entidades é uma preocupação em relação à atuação dos tribunais de contas. E aí, acho que o doutor Savoy está chegando, mas deve estar acompanhando. Recentemente, o Tribunal de Contas da União, por exemplo, e eu falo isso de cadeira, porque na FUNPRESP fui fiscalizado durante 3 anos, até uma fiscalização dupla entre Previc e Tribunal de Contas, e isso realmente, às vezes, é confuso na cabeça da direção. Assim, na verdade, é como se a direção tivesse submetida a 2 regimes disciplinares. Então, a partir desse acordo aí do tribunal em 2012, o Tribunal de Contas realmente se proclamou competente para fiscalizar entidades de previdência complementar. Então, como é que nós vamos trazer isso para um ambiente em que a gente tem mais de 20 tribunais de contas no país? Daqui a pouco você vai ter uma entidade vinculada a um banco privado, uma seguradora privada, que está administrando um plano de servidor público do ente federado, e o Tribunal de Contas do Estado ou do município vai querer entrar dentro de uma entidade privada vinculada a um banco multinacional, uma seguradora internacional. Então, eu acho que essas situações também nós vamos ter que enfrentar nessa agenda do setor de previdência. Acho que um outro ponto importante também é se a gente pudesse reduzir algumas assimetrias, né, em relação à supervisão da autarquia em relação à supervisão de outros mercados. Então, por exemplo, você já teve situações em que você tinha um processo sancionador dentro do regime de previdência complementar, e esse regime, e assim, você tinha outros interlocutores, outros investidores, às vezes do setor bancário, setor do mercado de capitais, que não se tinha um regime sancionador aplicado àqueles investidores naquele mesmo investimento. Então, esse tipo de assimetria também vai precisar, de alguma forma, ser enfrentado, tanto na supervisão quanto na regulação do setor de previdência. E por fim, eu destacaria essa questão das entidades sistematicamente importantes, que adveio aí depois acho que da CPI, do fundo de pensão, e é uma metodologia também um pouco, eu diria, com algum viés, porque como é que fica? A gente tem um grupo de 18 ou 17 entidades, e você tem um outro grupo das outras não sistematicamente importantes. Então, assim, e como é que se estabelece? Porque todas vão ter que ser monitoradas, né? Com certeza vão estar em monitoramento e fiscalização. Então, assim, a estrutura de supervisão não pode se direcionar toda para um grupo e abrir mão da outra, né? Eu vi que, recentemente, o doutor Savoy, quando assumiu, já tomou algumas decisões em relação a algumas entidades, eu acho que é oportuno, é tempestivo. Então, acho que esse processo de supervisão precisa, com certeza, também dessa revisão. Do ponto de vista da governança, eu vejo que o setor ele passou por uma crise aí profunda, né, depois da CPI do fundo de pensão, 2015 e 2016, que tem reflexos até hoje, né, ou seja, na reputação do setor. Quando se fala assim, não, mas fundo de pensão, fundo de previdência tem que estar nas páginas da economia, né, das finanças. Bom, mas passou um longo tempo aí nas páginas judiciais. Então, o que o setor, né, e aí o doutor Savoy falou muito bem, não só o órgão, né, que tem a liderança e a autoridade, mas o que o setor, né, as entidades, as lideranças podem fazer para resgatar essa reputação e essa credibilidade. Eu acho que nós precisamos, nesse momento agora, né, de
dessa agenda de crescimento, realmente rever os erros, né? Assumir os erros e ver o que pode ser feito para entregar sistematicamente os resultados e voltar essa confiança. Tá? E nessa linha, eu acho que aí, doutor Savoy, acho que a autarquia ela tem um papel bastante importante, sobretudo na confiança perante as entidades. Hoje eu diria que, assim, que os dirigentes, eles, em alguns casos, têm receios, porque não se estimula o ato regular de gestão. Eu acho que o ato regular de gestão ele precisa ser fomentado, ele precisa ser estimulado pela autarquia. Nós estamos falando de um setor privado, né, em que são tomadas decisões, se assume um risco, precisa estar bem organizado, bem fundamentado, e isso precisa ser realmente estimulado, realmente para se evitar novamente esses problemas de imagem que o setor vivenciou recentemente. Acho que o doutor Savoy também falou na questão do acirramento, de uma visão antagônica aí, em algumas situações de mudança de plano, e isso passa um pouco pela governança. Né? Eu acho que eu tenho dúvida se hoje a gente precisa manter essa ideia do voto de qualidade, sobretudo em planos de contribuição definida, em que o risco é do participante. Talvez num modelo de benefício definido possa se discutir talvez um outro mecanismo, né, de solução desses conflitos. Mas hoje, até porque, na minha experiência, durante 9 anos, administrando plano de contribuição definida, eu tenho dúvida se esse é o melhor mecanismo. Isso acirra ainda mais esse antagonismo ao qual se referiu o doutor Savoy. Então, a minha visão aí, né, do setor, nessa parte de governança, seria essa. Na parte dos investimentos, o que eu observo? Eu acho que na linha do que o doutor Savoy falou, né, da questão da necessidade de ajustar o portfólio e mais na linha de diversificar, de incentivar a diversificação. A regulação de solvência precisa contribuir para isso. Talvez nessa discussão aí da flexibilização da taxa de juros, permitir que realmente se estimule, né, a tomada de risco de um portfólio mais direcionado a performar. Né? Acho que nós não podemos... Tudo bem, os juros momentaneamente subiu. Ano passado nós tivemos juros de 2%, né, juros nominal de 2%, até juro negativo em termos reais. E aí isso deve estimular, sobretudo, o gestor, sob condições de cuidado, né, de controle, a buscar, a perseguir realmente esse risco e, consequentemente, o resultado. Né? A gente hoje tem uma resolução que ela traz uma volatilidade desnecessária, que é a resolução 37. Então, essa marcação a mercado aí, eu estou falando isso, por exemplo, de planos que têm... eu estou falando aqui, doutor Savoy, não estou falando de um plano do setor de tecnologia, que tem uma dinâmica muito diferente do setor público. O servidor público, por exemplo, ele tem uma estabilidade, né? Ou seja, pressupõe que ele entrou e vai perseguir aquela carreira. Então, essa marcação a mercado ela traz, em alguns setores, uma volatilidade desnecessária. Quando a gente fala assim, não, vai ter um front run, alguns vão levar uma parte, né, porque está marcado na curva. Não necessariamente, porque são planos em formação, você está numa curva ascendente para um setor que não tem tanta rotatividade. Então, eu acho que precisa a regulação calibrar um pouco essa necessidade de marcação a mercado. Outra questão importante que eu observo hoje no setor de previdência no Brasil é que alguns segmentos hoje estão fora da regulação de investimentos. Então, por exemplo, se retirou investimento em imóvel. Agora, se observa, por exemplo, no Brasil tem alguns investidores estrangeiros, tem 3 fundos canadenses hoje que têm, inclusive, sede em São Paulo, né, departamento aí das suas matrizes, que estão investindo em economia de baixo carbono, estão investindo no setor de imóveis, estão comprando terreno em área agricultável. E por que fundo de pensão brasileiro no Brasil não pode investir nesses segmentos? Então, isso cria também uma distorção
quer dizer, esses fundos canadenses, eles têm lá a sua política de investimento. O doutor Saboia, melhor do que eu, é professor de finanças, sabe que o fundo de previdência vai montar a sua estratégia de longo prazo, né? E ele vai o quê? Ele vai calibrar, né, o seu portfólio ali no médio, no curto, no médio e no longo prazo. Então, essa expertise o fundo brasileiro também tem, não é só o fundo canadense. E por que a regulação não permite, né? Outro ponto importante é esses veículos de investimentos alternativos. Histórico recente aí da autarquia também trouxe insegurança na interpretação de como deve ser. Hoje eu diria, viu, doutor Savoia, está demonizado esse instrumento. Fundos de investimento de participação assusta o diretor. Você vê que, se a gente fizer uma análise na política de investimento, muitos, inclusive, estão textualmente impedindo a compra de cotas de fundo de investimento em participação. E olha que o Brasil tem gestores internacionais conceituados, gestores nacionais, e eu acho que é um setor que a regulação não pode jogar fora, ela tem que considerar como alternativa, como opção, como prateleira, para que os gestores possam efetivamente fazer esse ajuste no seu portfólio. E, por fim, eu diria, se a gente não está no momento, hoje a gente trabalha com limites quantitativos máximos, né? Se a gente não está no momento também de talvez rediscutir essa regulação, como faz outros países, né? Sobretudo países desenvolvidos, que têm uma regulação mais macroprudencial. Então, aqui a gente usa um modelo muito de tentativa e erro, né? De limites que a gente vai testando, mas se a gente não poderia também já tentar introduzir, eu sei que no direito, a doutora Ana vai poder falar muito, que a gente é muito baseado no direito civil, escrito, né? Talvez o direito anglo-saxão, que usa muito aquele direito comum, não é muito a minha área, mas eu acho que isso talvez é uma discussão entre os economistas e os advogados aí para a gente poder evoluir nessa regulação. Bom, na parte de previdência, o que eu vejo aí, sobretudo nos entes federativos? Eu acho que a gente precisa melhorar, viu, doutor Savoia, um pouco, aí, sobretudo o processo de licenciamento para poder introduzir elementos de seguridade nos planos de contribuição definida. Plano de contribuição definida, eu não tenho também nenhum preconceito, eu acho que é uma forma de previdência, né, de um esforço de formar poupança, mas eles precisam ter algum conteúdo de seguridade, de proteção. E a gente tem visto uns planos assim, como se fosse um fundo financeiro. Um fundo financeiro e, eventualmente, é ofertado e se vende, né, ou se oferece um seguro de vida, um seguro de invalidez, e às vezes um preço muito caro, tá? São preços que eu acho que a autarquia deveria talvez trabalhar nesse sentido, saber qual que os preços que estão sendo realmente oferecidos para os participantes, sobretudo os servidores públicos, agora recentemente. Então, assim, eu acho que a autarquia tem lá o plano modelo, né, para os servidores públicos, mas esse plano, ele me parece que ele é um plano essencialmente financeiro. Ele está escapando nele, talvez, um sentido, não estou querendo aqui dizer que tem que obrigar a oferecer cobertura de benefícios não programados, mas precisa ter algum estímulo, né, na supervisão e no licenciamento para que se induza essa proteção previdenciária. Outra preocupação, eu acho que até a própria Secretaria de Previdência lá do Ministério já levantou isso, que é a questão da taxa de reposição desses planos de contribuição definida. Eu vi alguns planos aí para servidor público, diretor de seguradora, dizendo que não, o plano oferece taxa de 0,5% de contribuição. Ora, gente, isso aqui não é previdência. 0,5%, isso aqui não tem nenhum estudo né, que lastreie essa oferta de plano de contribuição de 0,5%. Então, assim, no processo de licenciamento, também aqui eu acho que cabe um pouco à mão do Estado para poder, de alguma forma, né, fazer um enforcement, né, doutor Savoia, fazer um enforcement para que as entidades adequem aí os planos. Não estou dizendo aqui que tem que ser 10%, né, mas 0,5% é alguma coisa também que não cabe nesse conceito de taxa de reposição, né, numa renda programada.
Eu acho que nós temos que também estudar um pouco esse conceito. Eu acho que aí, nesse ponto, a Previdência Complementar ela é única no Brasil, né? Que ela traz o conceito do direito acumulado, mas em algumas situações, nesse processo de migração de plano BD para CD, em alguns momentos, alguns dizem que traz um conceito de dinheiro acumulado e não de direito acumulado, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa também ser tratada pela autarquia. Bom, nos processos de alteração de estatuto, regulamento, eu acho que a grande preocupação é com a segurança jurídica, é ter um assentamento, né, daqueles processos, ou seja, não é um revisionismo para toda alteração de algo que já foi aprovado há 30 anos, há 10 anos, fruto de um acordo, de uma negociação, né, da celebração talvez de uma decisão judicial, de uma sentença judicial. Então, acho que a autarquia pode e deve oferecer essa segurança. Bom, e aí, concluindo, o que eu vejo? Eu acho que a Previc, como autarquia, né, que supervisiona, ela pode exercer essa liderança, ela deve exercer essa liderança, ela tem autoridade para isso, né? E aí, por isso eu me sinto muito feliz aqui em escutar aí do Dr. Savoia essa agenda de implementação, de trabalho que ele está abrindo. E a gente sabe, né, das dificuldades também na estrutura, mas acho que só essa orientação ela é importante. Então, acho que a Previc, viu, doutor Savoia, ela não deve se desfazer dessa visão de liderança que ela pode exercer na mensagem, no processo de supervisão, no processo de licenciamento, na própria influência na regulação e na própria construção das leis, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que talvez falte hoje, que precisa ser retomado, essa visão. E aí eu estou falando assim, não é uma visão persecutória, intimidatória, mas não é uma visão, como o senhor falou, de fomento, de crescimento, sem abrir mão das suas atribuições legais que está colocada, né? Eu acho que seria importante, se possível, também rever um pouco a governança do Conselho, do órgão regulador e da Câmara de Recursos, trazer uma visão também mais inclusiva para os atores, né? Para os participantes, para os patrocinadores e o papel do governo. Então, eu acho que é uma agenda que eu sei que é difícil, né? Sobretudo do ponto de vista do Estado. Se possível, também melhor coordenar um pouco a agenda regulatória e fiscalizatória com os outros atores do setor financeiro. Então, eu estou falando, né, com o setor do mercado de capitais, setor de seguros, setor de resseguros, setor bancário, né? Então, por exemplo, a SUSEP, ela não simplesmente fiscaliza, ela induz mercado, né? Então, lá se tem, por exemplo, iniciativas de Insurtec, né? A CVM fomenta mercado, ela tem uma área lá que chama fomento do mercado, né? O Banco Central também tem lá o sandbox lá das fintechs, né? Ou seja, então, acho que cabe um pouco também, hoje se fala no mundo, né, no Open Financial, né? Quer dizer, será que nós vamos poder experimentar o Open Pension aqui, doutor Savoia? Essas novas tecnologias digitais, ou seja, o senhor falou aí em inclusão, né? Ou seja, será que nós a autarquia vai poder criar um hub aí de incentivo a essas novas experiências de formação de poupança previdenciária, que acho que são muito pertinentes, né? Quando se fala na informalidade, na nova dinâmica do mercado de trabalho. Então, acho que cabe também pensar um pouco nessa agenda de inovação e de melhoria do setor. E na área de investimento, eu acho que essa discussão que está na mesa, né, que às vezes é um modismo, mas eu acho que a gente, no setor de previdência, poderia também encampar, que é incentivar essa agenda aí do ESG, né, do social, da governança e do meio ambiente. Então, como investidores institucionais, detentores de poupança, o que pode ser feito pelo setor de previdência complementar em termos de boas práticas na tomada de decisão, né, dos aportes, dos investimentos, dos desinvestimentos que é feito, sobretudo tentando cumprir o seu mandato lá, que é pagar os benefícios previdenciários. Então, concluindo agora, na seguridade, eu acho que
trazer um pouco essa visão mais securitária, né, como a Ana falou, né, da seguridade social. E aí, assim, sem nenhum preconceito com relação ao plano de contribuição definido, ele acha que hoje é impensável se imaginar se criar plano de benefício definido, mas eu acho que o plano, até pela questão demográfica, né, e pelos riscos, sobretudo, de taxa de juros, mas de promessa de meta atuarial, mas o plano de contribuição definido precisa ser temperado ali com algum elemento previdenciário, né? Eu acho que a tributação ela pode ser uma ferramenta de política pública importante, como existe o regime regressivo de tributação. Então, talvez a gente pensar em criar, né, melhorar o regime, permitir, quando o senhor fala, por exemplo, em trazer os informais para a previdência complementar, talvez criar algum estímulo, né? Também eu aqui fiz alguma sugestão de novas alíquotas em função do tempo de acumulação para plano de contribuição definido, mas eu acho que é lógico que também a gente vive uma questão fiscal importante, então precisa calibrar um pouco essa iniciativa, né, do ponto de vista fiscal. Outra iniciativa que a gente vivenciou aqui na FUNPRESS, que foi, enquanto eu estive lá, que foi muito positiva, foi o instrumento da inscrição automática. Isso realmente revolucionou. A gente tinha uma taxa, e quando a gente montou a FUNPRESS, doutor Savoy, a expectativa é que ia ter uma fila de gente querendo entrar na FUNPRESP. É igual quando tem aquela fila para comprar o iPhone. Só que isso não aconteceu, não. Pelo contrário, a gente tinha campanhas contrárias, sindicato contrário. Então, aí, no início, por exemplo, a taxa de adesão era 11%. Com a adesão automática, pulou para 89%, que aí se inverteu a lógica, o senhor melhor do que ninguém sabe, daquela política, sobretudo da economia comportamental, das finanças comportamentais, como isso é um nudge, né, um incentivo para a formação da poupança. Rever o decreto, eu já falei, e, se possível, recolocar o papel do Tribunal de Contas como um ator importante, mas na fiscalização da segunda ordem, como ele fazia antes daquele acórdão lá de 2012, fiscalizando talvez o patrocinador. Então, são essas as contribuições, Ana, doutor Savoia, que eu trouxe aqui para esse assunto tão importante no seminário aqui do IPCOM, com apoio aí que vocês estão elaborando. Muito obrigado. Me coloco à disposição. Obrigada, Ricardo. É uma listinha pequena, né, doutor Savoia? A gente dá conta rápido dessa listinha do Ricardo, não dá? É uma lista pequena, quase, né? Não tem quase missão ali, né? Só comprar a roupa do Tom Cruise que fica tudo certo. É uma missão que o Ricardo falou, são pontos bastante relevantes. E tem um dado que eu quero acrescentar, que ontem até nós tivemos um painel muito interessante sobre isso, para tratar ali com as gerações mais jovens, mas a gente fala de segurança jurídica, a gente fala de como a gente pode alcançar outras, né, camadas da população com previdência complementar. E tudo isso está também centrado num fator muito relevante, que é o da comunicação, né? Onde nós estamos errando na comunicação? Porque eu sinto, por exemplo, o Ricardo falou, bom, olha, a gente tem ali eu pensei que na FUNPRESP ia ter uma fila, né, que nem para comprar o iPhone. Pois é, a gente não tive essa fila, tinha o sindicato. Hoje também a gente está errando na comunicação com os sindicatos, com os participantes, porque muito disso é levado ao judiciário, sofre uma interpretação incorreta no judiciário, né? Inclusive processos que estão previstos nas normas, né? A gente tem judicialização de processos de imigração, a gente tem judicialização de processos de retirada, a gente tem judicialização de taxa de juros. Então, a gente tem uma judicialização extrema, onde também a gente não está se comunicando, e eu até aqui, como advogado, com o judiciário devidamente, porque o judiciário não vai ser só uma petição de 100 laudas que vai resolver a situação. Eu acho que também falta uma comunicação, talvez, institucional com o Poder Judiciário para ter, né, ali um resultado mais eficiente. Então, com todos esses dados, eu vou devolver
para o doutor José Savoia para comentários adicionais diante da pequena lista do Ricardo Pena. Bom, eu agradeço, né? E eu considero sempre as contribuições que vêm, elas muito bem pensadas. O doutor Ricardo Pena é uma pessoa que teve a experiência como regulador e a experiência como gestor de uma entidade. Então, todas elas são bastante pensadas. Algumas mais prioritárias, outras, no entanto, algumas que dependem mais de terceiros do que da própria entidade. Aquelas que são típicas, né, da atividade da Previc, elas, com certeza, Ricardo, elas vão ser avaliadas aqui. E tem outras que eu diria o seguinte: nós tivemos uma mudança, né, do nosso ambiente na previdência complementar. Nós tivemos uma grande tragédia que foi aqueles episódios todos de déficits, né, e de desvios em muitos fundos. A partir daquele momento, nós tivemos uma destruição, vamos dizer, na confiança do investidor, na confiança de alguns entes em relação à previdência complementar fechada. Muito daquilo que o Tribunal se propôs a fazer foi posteriormente aquilo, né? Então, o estrago que foi feito naquela ocasião, ele está sendo recuperado até hoje. O que nós entendemos como sendo um aspecto muito importante de tudo isso é que todo esse conjunto de pontos a serem discutidos, em boa parte, eles estão ou sendo avaliados ou estão já iniciando algumas tratativas aqui dentro. Então, eu posso dizer para vocês que, depois de 45 dias aqui, nós já passamos uma mensagem aos nossos colaboradores. Essa mensagem é uma mensagem de que nós precisamos estar ouvindo mais o sistema. O sistema tem todo um conhecimento acumulado que está expresso muitas vezes nessa visão do Dr. Ricardo Pena, e isso tem sido a tônica da atuação. Promovemos ajustes aqui internos para permitir esses avanços e, com certeza, nós vamos poder entregar algumas dessas coisas. Não todas, eu gostaria que pudesse, mas algumas delas nós vamos conseguir entregar a esses nossos participantes e patrocinadores, todos os que compõem o nosso sistema. Eu tenho uma preocupação, que é a preocupação de ordem política. Nós estamos, hoje, né, com algumas atividades interrompidas, hoje, por conta de agendas da eleição. Nós deveremos ter uma retomada dessas agendas que são mais políticas nos próximos 2 meses aí, e com certeza nós vamos poder trazer algumas sugestões aí em relação ao legislativo sobre como a previdência pode ser melhor estruturada. Isso com certeza. Mas eu quero agradecer, né, porque são contribuições valiosas, são contribuições que são fruto de uma reflexão profunda que ele fez. Obviamente, né, eu sugeriria porque que não foi perguntado também para os meus antecessores, porque muitas dessas sugestões já poderiam estar aí há anos e anos, né? E dentro dos meus humildes 45 dias, né,
eu quero ter a responsabilidade sobre o que eu vier a fazer e não sobre o que não foi feito antes de mim. Então, agradeço muito essa possibilidade de receber esse conjunto. Eu e o Ricardo já combinamos aí de conversarmos mais a miúdo sobre esses temas, sobre o que fazer, o que são essas sugestões, e, com certeza, muitas delas vão estar dentro desse nosso horizonte mais próximo, né? Desse horizonte daqui até o final do ano. Da mesma forma, eu abro a palavra aí para os questionamentos, os debates. Eu vi uma questão que foi colocada aqui no Q&A, né? Eu diria o seguinte: o Luiz Gouveia falando que houve uma mão pesada do Estado que deu um recuo no desenvolvimento das entidades fechadas de previdência, e que ele vê isso há alguns anos no Brasil, como poderia ser cuidado disso. Eu vejo duas coisas aí, Luiz. O Estado ele tem uma parcela de responsabilidade em manter o sistema dentro daquilo que a gente chama de um nível de reservas suficientes. O Estado nunca pode deixar ocorrer um risco que as reservas se percam, sempre existe essa preocupação com os recursos, né? E, por conta dessa preocupação com os recursos, né, às vezes o Estado ele é mais, vamos dizer assim, ele tem essa mão pesada. Quando a gente fala um pouquinho, por que aqui a mão é pesada? Porque lá fora a gente tem regra do homem prudente, a gente tem da pessoa prudente, as coisas não são tão pesadas assim. Eu diria que nós temos, né, mudanças mudanças que são decorrentes aí de aspectos culturais e de mesmo da atuação dos agentes, né? Eu quero crer que, em muitos países, a ação das entidades de previdência complementar ela não sofre tanto com uma regulação tão detalhada como a nossa. Mas também a gente vê, em contrapartida, que o nível de problemas que surgem nesses países não é grande, ou seja, existe uma harmonização entre os atores, né? Quando a gente vê, né, mudanças que às vezes são abruptas dentro do sistema, o sistema tem muita troca de dirigentes, né? As trocas são muito rápidas, as pessoas não permanecem por um tempo maior. Isso aí acaba, às vezes, gerando ou falta de conhecimento, ou, às vezes, uma atitude não condizente com o que a gente espera desse dirigente. Então, tem alguns aspectos aí que o nosso sistema ganharia muito. Agora, o grande aspecto, na minha opinião, eu vejo isso em relação a outros setores de atividade, é que quando você tem muita judicialização, o setor privado se afasta. Seja na infraestrutura, seja no setor de saúde, seja no setor de previdência, a judicialização excessiva e decisões que às vezes são consideradas não muito previsíveis, né, no judiciário, como disse a Ana Paula, elas afastam o interesse das entidades. Eu vejo o seguinte, né, nós estamos discutindo aí mudanças de GPM para INPC, né? E algumas patrocinadoras, elas dizem: se eu não conseguir resolver, eu paro de fazer previdência, eu saldo o plano e vou tocar outra coisa. Então você vê que não é uma ameaça, é uma atitude de defesa. A gente vê isso como: eu tenho um stop loss, eu não posso perder ou colocar em risco mais que tanto do patrimônio que eu tenho investido aqui.
Então, a gente precisa ter muito bom senso nessa hora para chegar a encontrar o caminho. A Noralice, ela colocou aqui as mudanças que ocorrem nos planos de previdência são um dos fatores que impedem o seu crescimento, seja público ou privado. Noralice, eu depois posso conversar com você, fique à vontade para me mandar, porque eu não entendi. Mudança nos planos, as mudanças sempre vão acontecer, os planos são dinâmicos, né? Os planos eles têm alterações que, às vezes, são demandadas pelos próprios participantes, outras pelas patrocinadoras. É muito difícil o governo chegar e pedir mudança nos planos, né? Nós só pedimos mudança em planos se ocorrer alguma situação extrema. Então, eu não entendi a sua pergunta, porque não é o governo que produz mudança nos planos. Quem produz as mudanças são as demandas de participantes e as demandas das patrocinadoras. Os planos eles seguem relativamente estáveis há muito tempo, mas, de toda forma, eu estou à tua disposição para colocar. Acho que, como foram essas as perguntas que vieram pelo chat, eu vou considerar que, de alguma forma, eu as respondi. Mas estou à disposição. Bom, eu vou primeiro fazer a defesa do Ricardo num ponto, que ele já falou para os anteriores também. O Ricardo sempre fala né, sobre todos esses tópicos, é recorrente a gente discutir isso, então não é só pelos 45 dias, não, ele sempre traz, é uma agenda bastante aí discutida e bastante trabalhada aí pelo Ricardo. O segundo ponto que eu quero colocar, e aí já envolvendo o Ricardo, o Savoia, que são dois aspectos, um aspecto que sempre me vem em relação aí, quando a gente fala da Seguridade Social e do modelo que foi feito para a Seguridade Social, e tem algum a ver com adesão automática. Será que uma solução, talvez, para a Seguridade Social alcançar um maior número de pessoas, buscar a universalidade, não seria fazer a previdência complementar fechada obrigatória, como um pilar obrigatório, como no modelo do Banco Mundial? Né? Na verdade, desde a Constituição Federal de 88, a gente acabou estabelecendo uma concorrência, quer queira, quer não, entre a aberta e a fechada, que foi aprofundada agora pela reforma, né, da emenda 103. Esse segundo pilar obrigatório de previdência complementar fechada, ele não atrairia maior interesse pelo setor, ele não atrairia de uma forma os empresários, e tudo isso, claro, né, com todo um arcabouço para que esse segundo pilar fosse obrigatório. Isso é fora de cogitação? Claro que já se cogitou, né? Essa conversa não é nova, mas na visão de vocês, por que nós fomos no rumo do Banco Mundial, né? Nós seguimos o exemplo ali dos 3 pilares, que hoje já são 5, e, de repente, quando foi para a Constituição de 88, a gente criou uma concorrência que agora se aprofundou. Claro, não estou falando aqui nem dos interesses políticos que entram nessa negociação, de tudo que é feito, mas sim do modelo, né? Ricardo, Savoia, deixo vocês aí essa questão para a gente conversar um pouquinho de como buscar aí a universalidade. Posso ir, Savoia? Então, nesse ponto, Ana, eu acho que em algum momento esse debate que você traz, eu acho que nós já evoluímos, né? Assim, teve a previdência lá da 6435, a da 108, 109. Eu acho que talvez era um debate que a gente precisasse fazer realmente desse pilar obrigatório, né? Como em outros países já existem, né? É lógico que a gente tem que respeitar os contratos, né? Até porque é um setor privado, e eu acho que muito bem falou aí o doutor Savoia, quer dizer, a empresa tem lá o setor que ela atua, né? O orçamento que ela tem para a previdência privada dos seus funcionários, a gente precisa respeitar isso,
Mas eu acho que é uma experiência que realmente muda a dinâmica de acumulação, a dinâmica... e, assim, eu sei porque durante a minha gestão lá na Funpresp, eu me deparei com uma reação que eu não imaginava. Realmente, a ideia da fila do iPhone foi um pressuposto que a gente assumiu, uma hipótese que a gente assumiu que era totalmente falsa. Assim, eu realmente tive dificuldade de entender isso quando eu não via as filas. Realmente, você tinha uma reação que era assim, estava mudando realmente o paradigma de aposentadoria do servidor, né? Daquele modelo de integralidade, de paridade, né, para um modelo combinado, né, de um teto até o regime geral e a complementar de forma facultativa. E esse facultativo era difícil de alguém que não tinha essa educação financeira. E nós estamos falando de um público que é muito capacitado, de gente bem formada, de salários mais elevados, de estabilidade no emprego. Mas essa incompreensão, ela realmente ela existe em todas as camadas, não é só nos informais. Nós estamos falando de gente bem formada e bem instruída. Então, acho que a adesão automática com um mecanismo que preserve a facultatividade talvez seja um mecanismo que possa inverter um pouco essa lógica e estimular essa formação de poupança. Então, assim, eu acho que nós já estamos no estágio, viu, doutora Ana, que acho que o Brasil, né, é uma economia importante, tem lá as suas situações, né? Nós estamos saindo aí de uma situação de pandemia, a inflação mundial, inclusive, afetando os mercados, o Brasil não é diferente, e é difícil você discutir previdência nesse contexto, né? Mas, assim, olhando para o longo prazo, eu acho que talvez nesse arcabouço aí de revisão da 108, da 109, eu acho que precisa escutar o setor privado. O setor privado, você vê grandes... Eu dei um exemplo aqui de 70 empresas que abriram capital, não tem previdência complementar. Você vê a maior empresa não financeira exportadora do Brasil, a JBS, ela não tem previdência complementar no Brasil, ela tem em outros mercados, na Austrália, nos Estados Unidos. Então, assim, a gente precisa fazer esse tipo de pergunta para entender da iniciativa empresarial por que isso não acontece, né? Ou seja, se está faltando estímulo, talvez tributário, né, fiscal, para que se forme essa poupança. Eu queria também comentar um pouco aí na fala do doutor Savoia, dizer que assim, acho que a agenda eu tenho compreensão disso, que é uma agenda que está na mesa, né? Eu acho que pela capacidade que o doutor Savoia tem, pela experiência, e a gente sabe que os recursos são escassos, né? A prioridade, às vezes, do governo e a prioridade estatal é outra. A própria estrutura da autarquia, às vezes, impede, né, de você ter, né, a consecução. Essa agenda é lenta, não é uma agenda de implementação imediata, ou seja, precisa realmente ter um diálogo, ter uma construção. Então, assim, não tem a ilusão de que isso é uma agenda perfeita, uma agenda de implantação imediata. Eu acho que é uma agenda que a gente precisa estar no front, né? Tá orientando, está colocando, exatamente para que isso possa... Acho que é o papel que cabe à liderança da Previc. Acho que a Previc ela tem esse poder de guiar o setor. Eu acho que isso, aí nesses 45 dias que o doutor Savoia chegou, ele vai retomar e vai ter condição. E também, rapidamente, comentar aqui a pergunta do Gouveia. Acho que o Gouveia é o atuário que teve ontem aqui, né? O Gouveia eu conheço, acho que é um atuário conceituado. Eu acho que esse passo atrás que ele sugere, hoje eu tenho essa sensação também, que esse passo atrás na regulação e na supervisão talvez seja uma boa iniciativa para o setor de previdência. Até porque, respondendo também a Nora Alice, não é o Estado que cria a obrigação, né? Eu acho que cabe ao Estado realmente regular de maneira adequada, né? Sem ter um excesso ou sem ter fraqueza regulatória, e talvez estimular essa formação. Nós estamos falando, e aí a doutora Ana Paula, melhor do que ninguém, nós estamos falando de contratos, né, previdenciários, né? Então,
isso precisa ter um dinamismo e ter uma flexibilidade que permita que a empresa constitua, desconstitua, entre e sai. Eu acho que isso é o que faz a riqueza do setor de previdência complementar no Brasil. Você tem razão, Ricardo, num ponto mesmo. O contrato de previdência complementar, inclusive perante o Poder Judiciário, ele não tem essa visão tão cristalina de um contrato entre pessoas da iniciativa privada. Eles não têm reconhecida a natureza de um contrato privado. Este é o ponto, porque ele fica embotado ali pela legislação, pelas normas. Então, ele se torna, as normas, na verdade, acabam sendo uma parte do contrato de previdência complementar. E quando você não tem essa clareza para o judiciário, ele sempre vai, de forma equivocada, fazendo com que aquilo não se pareça um contrato privado. Então, esse ponto é de extrema sensibilidade, inclusive para a judicialização, né? Para que todas as operações estruturais que envolvem a previdência complementar sejam judicializadas, o que é terrível para o empresário. Ele não vai se interessar por um negócio da onde ele não pode sair, e quando ele tem que sair, inclusive nos processos de retirada, há no Congresso um movimento de que você vai ter que respeitar tudo como se fosse direito adquirido. Então, se é um plano de benefício definido, você vai continuar pagando o plano de benefício definido. Então, para que você se retirou? Esvazia a retirada. E é um movimento que está em processo. E isso é levado ao judiciário também, né? Então, essa característica, o contrato de previdência privada, ele tinha que ficar evidente nas suas condições. Ele não poderia sofrer uma névoa causada pela própria norma. Então, isso é uma questão também bastante relevante. Mas vou devolver ao doutor Savoia a palavra, e já, doutor Savoia, para as nossas considerações finais, porque estamos chegando aí próximo do horário do final do nosso painel, infelizmente. Eu tenho uma visão muito clara a esse respeito. A previdência complementar, ela não chegou a ser obrigatória, mandatória aqui no país, porque nós não vimos, em alguns momentos, condições políticas para que isso fosse implementado. E também o nosso legislativo ele não consegue enxergar uma previdência complementar obrigatória que seja uma previdência que venha substituir a previdência oficial. Não é isso que a gente está falando. Então, na medida que a gente consiga harmonizar que é a previdência social, que é a previdência complementar, nós podemos criar um mecanismo. Mas veja só, nós temos a nossa informalidade gira em torno de 38% da população economicamente ativa. Então, muitas vezes, algumas dessas pessoas contribuem para a previdência. São informais, mas contribuem para não perder, né, os benefícios que virão mais à frente. E outros são informais e não contribuem, ficando, então, nessa condição mais, vamos dizer assim, instável, né, ou precário. Então, eu diria para você o seguinte, nós vamos ter uma grande adesão a mecanismos de previdência se eles forem de baixo custo, se eles forem facilmente acessados, que eles tenham transparência, que os participantes tenham segurança nos investimentos que estão ali. Congregando essas 4 possibilidades, e se nós criarmos um desenho que as congregue, nós vamos ter certeza de que uma nova previdência complementar pode surgir. Né? Mas, da maneira que nós avançamos, ela hoje, ser obrigatória, eu creio que vai ter muitas resistências. Ela precisa avançar, não só pelo lado das abertas, como pelo lado das fechadas. Precisaria haver alterações mais profundas. É isso que eu entendo. Obrigada, doutor Savoia.
se quiser já fazer as suas considerações finais aí, que nós vamos encerrar o painel. Eu quero agradecer muito a possibilidade de receber, né, algumas sugestões importantes, como a do Dr. Ricardo, dos nossos participantes do painel, em ter a possibilidade de trazer aqui algumas ações que nós já estamos desenvolvendo, e agradecer a possibilidade de falar a esse público tão seleto. Muito obrigado pelo convite, um abraço ao Ricardo, a você, Ana Paula, ao Félix, né, e a todos que colaboraram nesse evento. Ricardo, para suas considerações. Também Obrigada, agradecer a oportunidade, parabenizar o IPCOM aí pelo seminário. Acho que painel muito rico, oportunidade aí de compartilhar com o pessoal. Acho que são mais de 180 pessoas. Então, realmente agradecer, me colocar à disposição e desejar boa sorte aí no trabalho do Dr. Savoy. Eu acho que ele tem uma missão importante para cumprir, tem uma agenda bem posicionada, acho que está na direção correta. Então, é isso. Devolvo a você, Ana, parabéns aí pela iniciativa. Muito obrigado. Bom, obrigada, doutor Savoy, obrigada, Ricardo. Doutor Savoy, o IPCOM, a PECAF, estamos todos juntos aí para contribuir para o sucesso da sua gestão. Tudo que precisar aqui dos dois, conte conosco. Muito sucesso. Obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo em nos prestigiar. Ricardo, muito obrigada pela sua colaboração com o IPCOM perene, com a PECAF. Agradecemos muito a vocês dois e o tempo que vocês disponibilizaram para esse painel, que foi excelente. Tivemos quase todo o painel, mais de 200 pessoas simultaneamente online. Isso é bastante, né? Fora que tivemos mais de 600 inscritos aí no nosso evento. Muito obrigada, uma boa tarde a vocês, transfiro para o Félix e obrigado a todos que nos assistiram até agora.